Nosso assunto é a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é uma sentença aberta, ou seja, uma sentença representada por letras. Expressa uma igualdade envolvendo expressões matemáticas. Ela possui dois membros. O primeiro membro, que está à esquerda da igualdade, e o segundo membro, que está à direita da igualdade. Já vimos isso na balança. Vamos recordar. Recordando a balança, temos o prato 1 igual e o prato 2, a balança em equilíbrio. Como podemos escrever essa sentença matemática dessa balança? 2x mais 5 igual a 13. Como podemos resolver essa sentença matemática? Vamos ver isso agora. A letra x é uma incógnita da equação. O que é isso? É o que nós não conhecemos, é o valor desconhecido, chamamos de incógnita. Na nossa sentença matemática, 2x mais 5 igual a 13, temos o primeiro membro e o segundo membro. Vamos ver logo a seguinte. O que se escreve antes do sinal, chamamos primeiro membro. 2x mais 5, que é o lugar das letras. Chamamos que o primeiro membro, lembrando, o primeiro membro é o lugar das letras. E nessa sentença temos 2x mais 5 no primeiro membro. No segundo membro, igual a 13. 13 é o nosso segundo membro. Chamamos esse segundo membro, lembrando, é o lugar dos números. Então, nessa equação, temos no primeiro membro 2x mais 5 igual o segundo membro 13. Então, podemos observar que o 5 ele está no primeiro membro. Lembra que eu falei que no primeiro membro é o lugarzinho das letras? E o 5 não tem letra. Então, para resolver essa equação, temos que mover esse 5, tirá-lo desse primeiro membro e passar para o segundo membro, que é o lugar dos números. Então, vou apresentar para vocês como vamos resolver essa equação. Resolvendo equações. Primeiro exemplo. Temos uma equação, x menos 3 igual a 7. Nessa equação, no primeiro membro, temos o 3 que está no lugar das letras. Então, ele tem que passar para o segundo membro, junto com 7, que é o lugar dos números. Como faremos isso? Se ele está subtraindo com sinal de menos, ele passa para o segundo membro, adicionando, trocando o sinal. Se ele era menos, ele vira mais. Então, como vamos resolver? X igual a 7 mais 3. X igual a 10. Então, o valor de x é 10. Observe que no primeiro membro o 3 era menos. Ele passou para o segundo membro, ele virou mais. Trocamos o sinal. Vamos para o segundo exemplo. Temos outra equação. X mais 4 igual a 9. Observe que o 4 está no primeiro membro e temos que passá-lo para o segundo membro para resolver essa equação. O que vai acontecer com 4? Vai trocar o sinal. Se ele estava adicionando, ele passa subtraindo. Se o sinal dele era mais, é mais, ele passa com o sinal de menos. Então, temos x igual 9 menos 4. X igual a 5. Logo, o valor de x é 5. Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, temos 5x igual a 30. Observe que o x são 5x. Todo número que está grudadinho na letra, ele está multiplicando a letra. Então, queremos saber o valor de x. O que vamos fazer com 5? Vamos passá-lo para
o segundo membro. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. O sinal trocado do 5, que era multiplicação, a operação contrária da multiplicação é a divisão. Então, 30 dividido por 5 igual a 6. Logo, o valor de x é 6. Relembrando que no primeiro exemplo tínhamos o sinal de menos, ele passou para o outro lado, virou mais. No segundo exemplo, o sinal era de mais, ele passou para o outro lado, virou menos. Agora é multiplicação, ele passou para o outro lado, divisão. Qual o valor de x? Temos uma equação, x mais 2 igual a 5. Então, observe que o nosso 2, ele está no lugar das letras. Temos que passá-lo para o segundo membro, para o lugar dos números. O que vai acontecer com esse mais 2? Vai virar menos 2. Então, ele estava somando, passou subtraindo. Operação contrária, inversa. Então, x é igual a 3. Resolvendo essa equação. Qual o valor de x? 3. Observe lá desde o nosso primeiro exemplo. Atenção! Assistam outra vez o vídeo, façam os exercícios, se cuidem, fique com Deus e um beijo no coração de cada um.